Oi, gente, boa tarde. Vamos falar sobre metabolismo ósseo. Então, talvez eu não ficar meio perdida, eu sei que eu não vou, mas é que minhas anotações estão meio que confusas aqui. Tem uma folha aqui, tem outra folha solta aqui. Então, vamos com calma, assim, né? Quando a gente fala de metabolismo ósseo, não tem como falar de osso se não falar de cálcio, né, gente? O cálcio é o principal componente do osso, assim, que ele vai ser importante para a calcificação, para a dureza, para a resistência do osso em si. Então, assim, quando o metabolismo do osso, a gente inicia falando do cálcio. A gente tem os níveis do cálcio sérico. O que é o cálcio sérico? É o nível plasmático, a quantidade de cálcio presente no sangue. Então, assim, a gente tem dois tipos de cálcio, tá? Tem o cálcio iônico, que é o cálcio livre, que é ele que é o cálcio ativo, é ele que vai agir toda nessa parada do osso em si, né? É ele que vai realizar a maioria das funções do nosso corpo. E tem o cálcio ligado à proteína. Que proteína? Principalmente a proteína albumina, tá? E esse cálcio, ele faz função? Faz, só que ele não realiza tantas funções assim quanto o cálcio iônico. Então, o mais importante pra gente no momento é o cálcio iônico. Duas paradas, dois problemas. Não diria problema. Chega a ser um dos problemas assim que a gente tem em relação ao cálcio. Primeiro é a hipocalcemia e a hipercalcemia. Se você tem baixa quantidade de cálcio sérico, você vai ter uma hipocalcemia. E qual que é os problemas disso? Você tem pouco cálcio, vai ser maior a sua excitabilidade muscular. Ou seja, o seu músculo, ele vai se excitar mais fácil, o seu músculo, ele vai se contrair mais facilmente. Então, e isso tá muito envolvido, por exemplo, com os episódios do tétano, por exemplo. O tétano você... Espera um minutinho, fiz meu negócio de internet. O tétano você não tem uma contração muscular, tanto que em prática clínica, se eu não me engano, a posição, eu não lembro se é opistótono, que é o tipo de posição. Eu acho que é opistótono mesmo. Tem opistótono, emprostótono, ortostótono, se não me engano, enfim. Então, o cálcio tem essa contração, o tétano tem essa contração geralmente por causa dessa hipocalcemia, dessa baixa quantidade de cálcio. Então, assim, então a hipocalcemia vai aumentar a estabilidade neuromuscular, vai ter sintomas associados como tetania, tétano, crises epiléticas, no eletrocardiograma você vai ter o prolongamento do intervalo QT. Isso. E no caso de você ter uma hipercalcemia, se você tem altos níveis de cálcio sérico, o que vai acontecer? Se pouco cálcio causava maior estabilidade muscular, neuromuscular, então muito cálcio causa baixa estabilidade neuromuscular. Então o paciente ele vai ficar mais frouxo, assim, vamos dizer mais, ele vai ser pacientes mais lentos, vai possuir anorexia também, constipação. Se o outro prolongava o intervalo QT, esse vai encurtar o intervalo QT. Exatamente isso. Então, a quantidade de cálcio no nosso sangue é muito importante pra gente, pra isso, sabe? Em relação ao fosfato, que assim, quando a gente falar realmente da parte da ossificação, quem vai participar é o cálcio fosfato, vou falar da vitamina D também que influencia, do hormônio paratormônio, que é o PTH, o estrogênio também influencia, tá? Sobre o fosfato barra fósforo, o que acontece? Ele não vai... Quais são as funções não ósseas dele? Ele vai participar... ele é um componente do DNA, do RNA,
Só que assim, em relação aos níveis séricos de fosfato e fósforo, eles não, suas variações, elas não causam sintomas assim, imediatos, relevantes pra gente, sabe? Então não tem tanta importância assim. Mas o fosfato barra fósforo, ele é importante por quê? Porque ele sozinho no intestino, ele vai ter uma maior absorção intestinal, então ele vai ser mais absorvido. Só que ele vai se ligar ao cálcio em determinado momento, que se não me engano até forma uma hidroxipatita. Vou explicar sobre isso. A partir do momento que ele se liga ao cálcio, essa absorção intestinal, vamos dizer assim que vamos dizer que é diminuída, ele vai ser menos absorvido assim. Então, no caso, eu falei sobre a hipercalcemia e a hipocalcemia, da importância que tem. O fosfato, barra fósforo, ele participa de outras funções sem ser do osso, né? Os níveis séricos não são tão relevantes pra gente, que ele tem maior absorção intestinal, só que a partir do momento que ele se liga ao cálcio, essa absorção intestinal, ela dá uma diminuída. E sobre a excreção do fosfato, o que acontece? A excreção do fosfato, ela é predominantemente renal, ela vai ser expulsa pelo sistema renal, pelo sistema dos rins, com um mecanismo de transbordamento. Então, o que acontece? A gente sabe que para a formação da urina, antes da urina se formar mesmo, a gente tem um filtrado. Então, esse filtrado ele vai ser formado dentro lá do glomérulo, né? Esse fosfato, esse fósforo, ele é filtrado lá no glomérulo. O que acontece? Maior parte desse fosfato é reabsorvido. Só que quando excede o limite, assim, pra gente urinar uma certa quantidade de filtrado, esse vai ultrapassar o limite, vai ceder o limite, aí vai ser eliminado, sabe? Eu não sei se eu expliquei muito bem. Deixa eu tentar aqui, ó. Tanto que eu escrevi assim, a excreção predominantemente renal, com mecanismo de transbordamento, quando filtrado excede a capacidade de reabsorção. Então, o fósforo, o fosfato, ele vai ser filtrado lá no glomérulo, lá no rim, e ele vai ser absorvido. Quando ele reabsorve uma certa quantidade, que tem um limite pelo jeito, receber uma certa quantidade, o que vai acontecer? Atingir o limite, então ele vai ser eliminado na urina. Além do mais, a gente tem os tipos de osso, que tem o osso cortical e o osso compacto, só que eu não vou entrar nisso, não vou entrar. O osso cortical, na verdade, é o osso cortical ou compacto e o osso esponjoso. O esponjoso, ele tem trabéculas, que são tipo várias teiazinhas, assim. Então, essa região, vamos dizer que é uma região mais frágil, assim, de menor densidade. Tem maior superfície de contato. Enquanto a área cortical, ou se não compacta, ela é dura mesmo, é a área com maior densidade, é a área que possui mais rigidez, que tanto que a gente tem contra os canais de Havers e os vasos e os nervos nessa área. Nem sei onde eu parei, porque vieram aqui arrumar minha internet, não conseguiram arrumar minha internet, então eu não faço ideia de onde que eu parei. Eu acho que eu parei na relação osso-cálcio-fosfato, né? O que acontece? Qual que é a relação? O osso, lembra que eu falei que o cálcio e o osso, eles fornecem resistência pro osso em si? Então, quando o cálcio e o osso eles se juntam, eles formam cristais, que a gente chama de um cristal chamado hidroxipatita. Essa hidroxipatita, o que acontece? O o osso, ele tem a matriz orgânica. Tem dois tipos de matriz orgânica. Eu não consigo pesquisar aqui, mas eu acho que... Eu não lembro o nome do outro tipo da outra matriz, mas é uma matriz orgânica e uma outra matriz aí. Em que uma vai produzir sais minerais e a outra vai produzir colágeno. Quando o cálcio e o fosfato se juntam, formando a hidroxipatita,
essa hidroxapatita ela vai se depositar em cima desse colágeno. O que vai acontecer? Vai dar resistência para o osso, resistência e flexibilidade. Esse processo que a gente tem é o processo de precipitação óssea. É o processo em que o cálcio e o fosfato se juntam, formando a hidroxapatita. Essa se deposita em cima do colágeno, dando resistência tênsil, flexibilidade, e resistência compressiva, dureza, resistência mesmo. Resistência tênsil através do colágeno, né? E a resistência compressiva através desses sais minerais dessa hidroxapatita. Então, esse processo é chamado de precipitação óssea. Só que assim, tem uma causa que... E se houver uma supersaturação? E se houver, então, uma alta quantidade de fosfato e de íons no nosso sangue? No caso, iria acontecer uma alta formação de hidroxapatita, e a hidroxapatita, ela ia dar mais resistência e tudo mais. Só que olha só, se houver uma supersaturação de fosfato e íons, a precipitação, ou seja, a formação da hidroxapatita, ela não vai acontecer. Por quê? Porque vai ter um inibidor. Vai ter um inibidor que a gente chama de pirofosfato. O pirofosfato que vai inibir essa ação de supersaturação. E esse processo ele é muito importante porque vai evitar que haja formação de hidroxapatita fora da matriz óssea. Então, vai evitar que você tenha, por exemplo, uma ossificação heterotópica. Uma ossificação, quando a gente tem uma ossificação heterotópica, é uma formação de osso em lugares que não deveria. Por exemplo, em tecidos moles, músculos, essas coisas. Então, esse processo, esse papel do pirofosfato, ele é muito importante justamente para inibir essa supersaturação. Tanto que a gente tem uma... Olha só, antes de explicar isso, tem a calcificação óssea. O que é a calcificação óssea? É o processo pelo qual o osso velho ele vai ser reabsorvido e vai ter a formação de um osso novo. Esse processo ele é mediado por meio dos osteoclastos e dos osteoblastos. Os osteoblastos eles vão produzir matriz óssea nova. Enquanto os osteoclastos ele vai reabsorver o osso velho e vai também liberar cálcio. Vai liberar cálcio e fosfato. A calcificação óssea é o processo pelo qual os osteoblastos produzem matriz óssea nova e a matriz se mineraliza, tornando o osso rígido. E essa matriz ela só vai se mineralizar por meio dessa hidroxapatita, por meio da precipitação óssea. Aí o pirofosfato impede que a hidroxapatita se forme fora da matriz óssea, evitando a calcificação em tecidos moles. Por isso a importância. Só que assim, tem essa coisa dos ossos heterotópicos, né? Que são formação de osso em locais onde normalmente não existe osso. E isso é osso heterotópico. Tudo que é heterotópico é fora do lugar. E tem uma doença genética que rara, tá? Que a gente tem, que é a fibrodisplasia ossificante progressiva, que é uma doença genética rara em que vai ter a ossificação heterotópica progressiva. Vai estar sempre tendo uma calcificação, uma formação de osso em lugares que não deveria. E a gente tem a remodelação óssea. O que é a remodelação óssea? Justamente esse processo, é o processo da calcificação, tá? Mas, remodelação óssea é você adaptar a resistência ao estresse mecânico, ou seja, você ajustar o formato do osso, você renovar a matriz óssea. É a calcificação óssea, você absorver matriz óssea velha e formar matriz óssea nova. De acordo com que o osso vai se desgastando, é necessário ter isso. Por isso tem a remodelação óssea, quase a mesma coisa que a ossificação óssea.
Remodelação é o processo no qual o osso velho é reabsorvido e substituído por osso novo. Esse processo é realizado pelo equilíbrio dos osteoblastos, que produz matriz óssea nova, e os osteoclastos, que vai reabsorver o osso, a matriz óssea velha, e vai liberar fosfato e cálcio para a circulação. Quando esse osteoclasto libera osso e cálcio na circulação, juntas, forma a hidroxipatita, dando resistência para essa matriz óssea nova sendo formada. Quais são os fatores que vai interferir nesse processo? O hormônio PTH, o paratormônio, a vitamina D, glicocorticoides também interferem, tá? Porque os glicocorticoides em excesso, eles, vamos dizer assim, eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho, mas eles como que fala? Eles ativam essa produção óssea. Então, por exemplo, peraí, antes que eu fale merda, peraí. Não, eu tava confundindo, eu ia falar sobre os glicocorticoides, mas eu ia, na verdade, falar sobre o GH pensando nos glicocorticoides. Não entendi. Ah, tá. Não sei por... Ah, tá. Os glicocorticoides, eles favorecem a reabsorção óssea, tá? Então, outra coisa, o estrogênio também influencia, tá? Porque o estrogênio, ele vai diminuir a via Hawking, OPG, que eu vou explicar sobre ela. Então, a gente precisa ter uma noção que se tiver lá numa prova, ou para a vida mesmo, você entender que o hormônio, o paratormônio, glicocorticoides e vitamina D vai influenciar nesse processo de remodelação óssea. Vamos lá então, em relação ao PTH, que é o hormônio paratormônio. O paratormônio, ele é secretado quando há baixa quantidade de cálcio sérico, baixa quantidade de cálcio no sangue. Então, o paratormônio, ele é secretado, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a liberação de cálcio do osso. Ele vai tirar... Lembra, o maior reservatório que a gente tem o maior reservatório que a gente tem de cálcio é no osso. Então, se ele é secretado quando há baixo nível de cálcio no sangue, ele vai tirar o cálcio do osso e vai jogar no sangue, para você ter uma quantidade lá considerável que tem. O PTH, além disso, o paratormônio, indiretamente, ele ativa os osteoclastos, ou seja, indiretamente, ele vai ativar essa reabsorção óssea velha. E ele ativa os osteoclastos a produzirem matriz óssea nova. O PTH ele também age nos rins, porque ele ajuda a eliminar o fosfato, mantendo o nível de cálcio em equilíbrio, sem excesso de fosfato, evitando a calcificação patológica. Porque lembrando, se você tem muito cálcio e muito fosfato juntos, vai formar hidroxipatita, formando a calcificação óssea, a precipitação e tudo mais. Então, o PTH, ele age aumentando os níveis de cálcio e ajuda também a eliminar os níveis de fosfato pela urina para não ter essa formação de hidroxipatita. Concorda comigo que se esse mecanismo for muito exagerado, né, e extremo, você não vai ter uma osteoporose? Porque assim, se o cálcio, se o paratormônio tá tirando cálcio do osso e jogando no sangue, você não concorda comigo que o osso não vai ficar mais fragilizado? Então, se esse mecanismo ele for vamos dizer assim, exagerado, tem esse risco de acontecer, tá? Em relação aos glicocorticoides, eles favorecem a remodelação óssea. Os glicocorticoides, eles vão inibir... Aqui eu coloquei que eles inibem os osteoblastos. Então, vai ter menos formação de matriz óssea nova e vai ter mesmo mais absorção e vai aumentar os osteoclastos. Aumentando aumentar a reabsorção óssea. Eu falei reabsorção óssea, tá vendo? Falei remodelação, tô falando remodelação, reabsorção toda hora, só que eu tô pensando em remodelação, por isso que eu confundi.
Então, os glicocorticoides, eles inibem os osteoblastos, mas favorecem e estimulam os osteoclastos. Então, novamente, se tiver o exagero de glicocorticoides, não vai ter, também pode ter o risco de você ter uma osteoporose. Porque se você está absorvendo mais matriz óssea e não está formando matriz óssea nova, vai ter o osso vai ficar mais fragilizado. Então, pode ter essa osteoporose. Outra coisa é que os glicocorticoides, eles reduzem também a absorção intestinal e a excreção renal. Do que? Não sei, eu não anotei. Provavelmente deve ser do fosfato. Deve ser do fosfato mesmo. Provavelmente eles reduzem, então, a absorção óssea e aumenta a excreção. Eu não sei o que eu anotei aqui não, depois eu vou até pesquisar aqui melhor. Peraí, pesquisar. Em relação ao estrogênio, o estrogênio já protege o osso, especialmente em mulheres, porque eles vão inibir a atividade dos osteoclastos e manter os osteoblastos. Claro que osteoclasto, osteoblasto, já me perdi no estudo. O que eu gravei? Os osteoclastos, ele vai reabsorver o osso velho. E os osteoblastos, ele vai formar osso novo, matriz óssea nova. O B, ele vem antes do C, certo? Então, ele é novo. O C, ele vem depois do B. Então, ele é velho, sabe? Ana Clara, não era pra ser o contrário, porque o C, ele não vem depois, Então, se só você pensar o contrário, tipo assim, que seria na lógica, nesse sentido aí que vocês estão pensando, é só vocês verem, a lógica seria essa, mas aqui não tá a favor da lógica. Ou senão vocês pensam que nem eu. B vem primeiro, então novo. C vem depois, velho. Entendeu? Enfim. O estrogênio, então, protege o osso, especialmente em mulheres, porque eles vão inibir as atividades dos osteoclastos, ou seja, vai reduzir a reabsorção óssea e mantém os osteoblastos, vai manter a produção de matriz óssea nova. E qual que é o sistema Hankin-OPG? Hank, R-A-N-K, traço, barra no caso, RANKL, OPG. O RANKL, ele é produzido pelos osteoblastos, tá? É produzido pelos osteoblastos e ele vai ativar os osteoblastos para reabsorver o osso. Então, é o RANKL que vai se ligar lá ao receptor lá dos osteoblastos, ativando a liberação deles, ativando eles para reabsorver a matriz óssea velha. E como que ele vai fazer isso? Esse RANKL, ele vai ativar os osteoclastos se ligando ao RANK normal. Só que isso acontece, mas os osteoblastos, aqueles responsáveis pela formação da matriz óssea nova, eles produzem também o OPG, que é um receptor falso do RANKL. Então, se o RANKL se ligar ao OPG, ele não vai estar se ligando ao RANK. Então, os osteoclastos, eles não vão ser ativados, impedindo que ativem o RANK. Se você está impedindo que o RANK está sendo ativado, então os osteoclastos também não vai ter mais a formação de osteoclastos. Então, a matriz óssea velha, ela é, como que fala? Ela vai ser diminuída, essa reabsorção. E o estrogênio, ele vai agir justamente aí, porque ele vai reduzir esse sistema desse RANKL e tudo mais. Por quê? Quando você tem baixa quantidade de estrogênio, o que vai acontecer? O OPG ele cai. Se o OPG ele cai, o RANKL e o RANK normal aumentam, ativando, produzindo mais osteoclastos. Então vai ter reabsorvendo mais matriz óssea velha, sabe? Então,
O hormônio paratormônio já falei dele. E o glicocorticoides também já falei. O estrogênio falei. O sistema RANQ-L, RANQ-OPG também já falei. Agora falta falar da vitamina D. A vitamina D, gente, ela é muito importante pra gente porque a vitamina D, ela vai favorecer a reabsorção do cálcio no intestino. Do cálcio e do fósforo, do fosfato no intestino. Porque o fosfato... Peraí, eu queria achar aqui, ó. A vitamina D, além do mais, ela vai participar da mineralização óssea. Por quê? Como que a gente adquire vitamina D? Através do sol. Os raios solares, eu tinha que pegar minha aula passada para explicar sobre isso. Eu vou pegar minha aula passada, peraí. Olha só, a vitamina D, ela é muito importante para a absorção do cálcio no intestino. Porque o cálcio, do cálcio e do fosfato, mas mais do cálcio em si. Porque o cálcio é mais difícil de ser absorvido no intestino. Então, você precisa da vitamina D para isso. Como você adquire vitamina D? Através da energia dos raios solares. E a forma que esses raios solares chegam na nossa pele é por meio da colecalciferol, que é a vitamina D3. Essa colecalciferol, o que acontece? Ela vai ser transformada em calcidiol, ou se não 25-O-colecalciferol. Vou chamar de calcidiol. Que é a forma inativa, porque nesse momento a gente não absorveu ainda a vitamina D. E ela precisa ser ativada. Ela vai ser ativada, vai acontecer uma hidroxilação no fígado. Então, como essa colecalcidiol, ela vai sofrer uma hidroxilação no fígado. Só que ainda assim ela ainda não é formativa, porque ela precisa receber uma segunda hidroxilação que vai acontecer nos rins, tá? Que aí sim ela vai se tornar a forma ativa, que ela vai se tornar a calcitriol, ou se não 1,25 OH2 colecalciferol, ou chamar de calcitriol. Que após a segunda hidroxilação nos rins, ela já se torna a forma ativa e é ela que vai absorver o cálcio no nosso intestino. Então, primeiro, pele, colecalciferol, D3, produzida à exposição do sol ou ingerida também por alimentos, tá? Depois, no fígado, ela é convertida para calcidiol, que isso vai sofrer uma hidroxilação. Nos rins vai acontecer uma segunda hidroxilação, que vai converter em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que é ela que vai reabsorver, fazer a reabsorção intestinal. Olha só, foi o que eu falei. Se o cálcio iônico, se o cálcio plasmático, cálcio sérico, tanto faz, estiver baixo, vai acontecer a secreção do paratormônio pelas glândulas paratireoides, tá? Isso vai ativar a segunda hidroxilação. Então, a calcidiol vai virar calcitriol. Vai aumentar a absorção no intestino. Caso esteja alta concentração, o paratormônio ele é inibido. Então, menos produção de calcitriol vai ser, o que vai reduzir a absorção de cálcio no intestino. Acho que a vitamina D é isso. Outra coisa, redução do cálcio aumenta a secreção da tireoide, que aumenta a produção do paratormônio. O que pode acontecer? Pode acontecer, se isso for em excesso, pode causar uma hipertrofia da glândula paratireoide, né? Ela vai crescer. No caso, se tiver o aumento do cálcio, vai ter a diminuição da secreção do paratormônio, da secreção da tireoide, que vai reduzir o tamanho dela. E temos também, por último, também, eu anotei um negócio aqui sobre a arteriosclerose. A aterosclerose é acúmulo de placas de gordura. A arteriosclerose, será que é de sais minerais? Não sei, do sua internet para pesquisar.
Pois eu vou ver isso. Pesquisem aí também, gente, que eu não vou conseguir falar. Sobre a calcitonina, o aumento do cálcio no sangue, o cálcio sérico, tá mais ativo em crianças, tem mais o remodelamento ósseo, reduz o cálcio plasmático. O que eu anotei aqui? Eu acho que... Pesquisem também sobre a calcitonina aí, gente, porque eu tô sem internet mesmo. Peraí. Infelizmente, eu não tenho nada anotado aqui sobre a calcitonina de forma direta, né? Porque eu anotei aquela hora igual a minha cara, né? O que eu acho que a calcitonina, ela deve aumentar os níveis de cálcio no sangue, favorecendo a remodelação. Talvez seja isso, não tenho certeza. Espero ter ajudado, tá, gente? Essas partes que eu não expliquei. Vocês pesquisem aí em casa, tá bom? Pra entender melhor. E é isso. Um beijo. Se qualquer coisa, só deixar nos comentários aí que eu tento responder.